Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Estamos em Obras. E hoje eu vou falar sobre Doce Cuentos Peregrinos, do Gabriel Garcia Marques. Mas só depois da vinheta, vamos lá! Antes de começar esse vídeo, dá um recado pra vocês. Eu tô gravando esse vídeo no dia que o Cruzeiro vai ser campeão brasileiro. Então ao fundo vocês podem ouvir alguns fogos de artifício, uma galera gritando. Deixa eles comemorarem, o título é importante, mas não repara no ruído. Eu tentei abafar ao máximo, mas não deu assim. Vai vazar alguma coisa com certeza. Eu tenho que começar esse vídeo falando que eu nunca li nada do Gabriel Garcia Marques, assim. Eu não tenho 100 anos de solidão, eu não tenho Memórias de Minhas Putas Tristes. E esse livro aqui, o Doce Cuentos Peregrinos, eu comprei por um acaso também. Eu tava passeando num sebo aqui de BH, matando tempo mesmo, esperando a amiga minha chegar lá no bar que a gente tava, até que eu encontrei esse aqui, que é um livro do Gabriel Garcia Marques em espanhol. Eu pensei, vou testar o meu espanhol lendo um livro de contos do Gabo, né? Porque eu sempre quis ler o Gabo, eu nunca fiz aquele esforço de fato de ir atrás de uma obra dele. Aí ele tava lá, eu falei, vou comprar e vou testar meu espanhol. Foi uma decisão acertada, que eu vi que meu espanhol tá em dia, assim. Eu consegui ler o Doce Cuentos Peregrinos tranquilo. O espanhol eu acho mais fácil que o inglês, então eu sempre estudei mais espanhol do que inglês. Mas o Doce Cuentos, ele tem uma linguagem muito mais simples. Algumas vezes tive que recorrer ao dicionário e tal, como é comum, né, pra quem tá aprendendo a língua. Mas deu pra ler o livro assim de boa. Eu li ele no ônibus e quase não tinha dicionário, então eu consegui pegar a história inteira assim. E pra começar a falar do livro, eu tenho que fazer as mesmas perguntas que o Gabo faz logo no prólogo. O prólogo talvez seja uma das coisas mais interessantes aqui, não desmerecendo os contos e tal, mas eu gosto de ver o processo de escrita. E no prólogo, o Gabriel Garcia Marques, ele faz bastante isso, ele mostra como que foi o processo de escrita desses 12 contos peregrinos. E o prólogo não chama prólogo, na verdade, chama Por que 12, Por que Contos e Por que Peregrinos. Vocês vão ver que eu vou trocar um pouquinho algumas coisas com o espanhol, porque eu não sei como que foi dado o nome em português, mas eu vou tentar fazer uma tradução mais aproximada, assim, espero que a tradução em português esteja parecida. Se eu tivesse, não me dá um toque que depois eu corrijo. No prólogo, ele fala que a ideia de escrever contos veio depois que ele teve um sonho com o próprio funeral, e ele decidiu transformar isso numa história, e a partir daí ele começou a registrar ideias. Ele registrou, se eu não me engano, 78 ideias para pequenas histórias, para contos mesmo, com ideias sobre ele, coisas detalhadas sobre eles, e ele queria trabalhar em cima disso. Ele falou que 78 era muita coisa, mas ele queria trabalhar em cima disso. Até que um dia ele perdeu esse caderno. Ele não sabe onde ele enfiou o caderno e tentou resgatar essas histórias. A partir daí ele começou um processo de corte, de ver qual que funcionaria, qual que não funcionaria, até chegar à ideia dos 12 contos que compõe esse livro. E a ideia do peregrino aqui do título é porque eles foram e voltaram tantas vezes da lixeira que, assim, eles são contos peregrinos. Os que sobreviveram realmente são sobreviventes, né? Porque eles resistiram a esse processo de indo e vinda da lixeira várias vezes. E uma coisa que ele fala aqui no prólogo, que é relevante trazer aqui também, é que ele fala que o conto é tão difícil de escrever quanto um romance. Que o conto, ele precisa ser rápido, sucinto. Se o conto não funciona, você pode simplesmente abandonar ele, porque não vai funcionar mesmo. Ou você começa a reescrever, ou você joga ele no lixo. E o romance, né, que é uma história maior, você tem a chance de desenvolver aquele negócio, escrever mesmo por prazer depois, começar a desenvolver bastante história, como que pra contar melhor. O conto não, o conto é uma coisa muito mais direta, muito mais rápida, e é tão difícil escrever quanto um romance. E a ideia dele, ao fazer os 12 contos peregrinos, era juntar todos eles numa só voz. Em vez de ser simplesmente uma reunião de contos, ele queria que todos eles tivessem como se fosse uma linha narrativa única, uma forma de contar que fosse única, que não fossem contos separados por uma distância de tempo gigante, e que o estilo dele como autor mudasse. Por isso que, se eu não me engano, ele terminou de escrever o 12 Contos Peregrinos em mais ou menos um ano, 2 anos. Foi o período que ele gastou para escrever pelo menos uns 10 aqui que não estavam publicados, e que isso foi determinante para ter uma linearidade no estilo de escrita. Mas saindo do prólogo, né, vamos entrar nos contos em si. Eu achei, assim, por ser o Gabo, por ter toda aquela coisa, eu achei que iam ser contos muito mais complexos do que eles realmente são. Eles são contos bem simples, na verdade. São contos com histórias muito simples, não tem nada mirabolante assim, não tem nada muito uou, muito gigante. São contos sobre o cotidiano, são contos muito simples de serem lidos e contados. E isso talvez foi o que mais chamou a atenção aqui. Tem contos aqui, inclusive, que eu achei muito simples mesmo. Simples demais, assim, a ponto de eu não ter gostado tanto deles por causa disso. Mas teve outros, por exemplo, tipo El Avião de la Bella Dormiente, que deve ser o avião da Bela Adormecida aqui em português, que é um conto bem simples também, que conta a história de um cara que vai viajar de avião do lado de uma mulher, e ele meio
que acha a mulher linda e começa a devagar em cima dela enquanto ela dorme. Isso é um conto muito bonito, cara. Ele contando assim como que é essa divagação, as reflexões que o cara tem enquanto a mulher dorme, é muito bonito. Ele tem umas metáforas bem bacanas em cima disso. Foi um conto que eu gostei bastante. Também levando essa parte de metáforas e coisas bonitas, o conto Me Alquilo para Sonhar, que em português deve ter ficado Me Alugo para Sonhar ou algo do gênero, é também outro conto muito bonito que uma mulher, ela tem visões meio que premonitórias sobre o futuro a partir dos sonhos dela, de acordo com o lugar que ela está e com as pessoas que ela está. Então ela avisa as pessoas do futuro, o que vai acontecer, para as pessoas se prevenirem. E a partir daí a história dela se desenvolve, né? É a história contada indiretamente, porque é um cara contando a história dessa mulher que ele conheceu. Então a gente fica sabendo meio que por terceira história, mas é bem bacana também a história, foi um dos que eu gostei bastante, junto com El Rastro de tu Sangre en la Nieve, que é o que fecha o livro, né? Mas foi um dos primeiros que ele escreveu e que, apesar de ter um desfecho meio absurdo assim pra situação, eu gostei bastante como a história foi construída e como que foi desenvolvido tudo, assim, como que é o estilo narrativo do Gabo nesse conto. Ele conta a história de um casal que saiu em lua de mel, um casal que não era desejado pelos pais da noiva, nem pelos pais do noivo, assim, também. Ninguém queria que eles casassem, mas eles casaram mesmo assim. E na viagem pra lua de mel, a mulher espeta o dedo numa rosa e vai sangrando no caminho inteiro até ele chegar no lugar. Aí a partir daí a gente tem o desenvolvimento do conto e a parte de desenvolvimento do personagem, que é o marido, que é o principal personagem dessa história, e a forma como isso acontece é muito legal. O segundo que eu mais gostei foi o La Luz es como el agua, que em português deve ter ficado A Luz é como a água, que foge um pouquinho do realismo que o Gabo traz nas outras histórias, mesmo tendo alguns elementos a mais, assim, elas são sempre fincadas no real, mas esse é um conto de dois menininhos que, quando os pais saem de casa, eles começam a navegar em luz. Eles destroem a luz e fazem a casa ficar inundada em luz. E a partir daí também a história se desenvolve. Eu não vou contar muito porque a conta é bem curtinho. Esse talvez seja um dos mais curtinhos do livro inteiro, mas é bem bonitinho, eu gostei demais desse. E o que eu mais gostei, assim, disparado, é o Solo vine a hablar por teléfono, que em português deve ficar só vim falar pelo telefone, alguma coisa assim, só vim fazer uma ligação, deve ser algo assim. Conta a história de uma mulher que namora um mágico e ela é ajudante desse mágico e de repente o carro dela estraga no meio da estrada e ela é socorrida por um ônibus misterioso que leva ela para um manicômio. E aí ela fica presa nesse manicômio, o marido não sabe o que está acontecendo, todo mundo trata ela como uma louca. E é isso a história, assim, o conto se desenvolve a partir desse plot. E é um plot muito diferente, um plot que me atraiu bastante, assim. O conto tem isso, ele precisa ter uma história que vai te atrair bastante, porque ele é uma coisa curta. Então esse foi talvez o que mais me atraiu, e a forma como o Gabo vai desenvolvendo esse conto até chegar no desfecho é genial, assim, é o conto que eu mais gostei do livro inteiro. E falando do livro em si, assim, como toda coletânea de contos, não é uma coletânea de fato, né, porque ele não pega contos que o Gabo escreveu pela vida inteira, tal, foram contos escritos de uma forma linear, igual eu falei lá no início, mas mesmo assim, ele tem a ideia de uma coletânea de contos. Tem contos que são muito acima da média, que são esses que eu falei, que agora os que eu gostei mais, contos medianos, contos abaixo da média, como qualquer coletânea de contos. É muito difícil fazer uma coletânea que seja 100% assim, de contos excepcionais, a não ser que seja uma coletânea mesmo da vida inteira do cara, né? Aí você pode coletar assim mais fácil. Mas uma coisa que une todos esses contos é que eles são personagens latino-americanos vivendo na Europa. O Gabo destaca no prólogo do livro que ele teve que viajar para diversos lugares da Europa, que como ele tinha tido a ideia dos contos muito tempo antes, na hora dele escrever, os lugares já não eram mais a mesma coisa. Então ele teve que ir lá de novo, ver como que estava para poder escrever com uma propriedade melhor. Isso reflete aqui no livro, porque a gente vê várias passagens como Barcelona, se eu não me engano, Barcelona tem na Itália. Então tem vários detalhezinhos, várias coisas de cenário, de lugares que são muito legais de ver aqui no livro, que o Gabo teve essa preocupação de revisitar os lugares para poder escrever. Todos os personagens latino-americanos que estão inseridos lá trazem essa ideia de não pertencer tanto ao lugar. Eles estão lá, mas eles não são daquele lugar. Então eles têm o olhar do estrangeiro sobre aquilo, que é muito importante para Dos Sequentas Peregrinas. Então é isso. Faz aquelas coisas de sempre, curte, compartilha o vídeo, se inscreve no canal se não for inscrito, mostra pros amiguinhos e me conta. Você já leu Dos Sequentas Peregrinos? O que você achou dele? Qual conto que você gostou mais? E me fala qual que é a próxima obra do Gabo que eu vou ler. Tô querendo ler Memórias de Minhas Putas Tristes, mas não tô descartando também os 100 Anos de Solidão. Deve ser algum dos dois, mas se tiver alguma recomendação diferente, fala aqui nos comentários pra eu poder ler e ver qual que eu vou ler depois, beleza? Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.